Vamos partir então para o último grupo de fungicidas, segundo essa classificação, que são os fungicidas sistêmicos. Então, já foi dito em slides anteriores que a característica do sistêmico seria a de ser absorvido e translocado no interior da planta, daí o nome sistêmico, né? Então, a ação tóxica do produto sobre o patógeno ocorre no interior dos tecidos do hospedeiro. Então, nesse caso, a característica, lógico, que fundamental é a capacidade de penetração e translocação. E, logicamente, que um fungicida sistêmico não deve apresentar fitotoxicidade, né? Porque senão a gente controla a doença, mas também acaba prejudicando o hospedeiro, tá? Ele não pode ser fitotóxico. Como que atua ou como atuam os fungicidas sistêmicos? Eles podem ter ação imunizante, protetora, curativa e erradicante. Então, é aqui que eu disse para vocês, né, que não se pode misturar o grupo a que pertence o fungicida com o tipo de ação. Um fungicida pertencente a um determinado grupo, como é o caso do sistêmico, ele pode ter todos esses tipos de ação. Ação imunizante, porque ele vai aumentar a resistência dos tecidos interiores da planta. Ação protetora, porque como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a maior parte desses fungicidas permanecem na superfície da planta. Não é a totalidade dele que é absorvida pela planta. Então, uma parte permanece na superfície da planta e com isso passa a apresentar, então, uma ação de proteção. Existem casos em que se pode promover a cura da planta que está doente, ou seja, como o fungicida é absorvido, ele pode então eliminar o patógeno que esteja já colonizando o tecido da planta. E no último caso aqui, ele pode ter uma ação erradicante. Então, por exemplo, quando a gente faz o tratamento de semente, elimina o patógeno que está externamente à semente e tem uma vantagem muito grande. Como eles são absorvidos pela planta, eles podem proteger a plântula logo nos primeiros estágios após a germinação da semente. Então, tecidos jovens podem ser protegidos pelo fungicida. Por quê? Porque essa plântulazinha já vai absorver o fungicida que está ali nas proximidades do solo, onde a semente está germinando. Então, como eu disse para vocês, os sistêmicos têm esses 4 tipos de ação, né? Confere resistência ao tecido vegetal interiormente, tem uma ação protetora, porque a maior parte do fungicida permanece na superfície, possui ação curativa, porque atua no patógeno presente no interior do tecido, e tem uma ação erradicante, porque pode atuar diretamente sobre o patógeno que está externamente a uma parte do hospedeiro, como é o caso da semente, né? Bom, quando a gente compara o modo de ação ou o mecanismo de ação de um protetor com um sistêmico, a diferença é a seguinte: fungicida protetor atua em vários passos do metabolismo do patógeno. Então é por isso que a gente diz que ele tem uma ação inespecífica, tá? Enquanto o fungicida sistêmico, ele inibe determinados passos metabólicos, tá? Vejam aqui, ó, inibem processos metabólicos específicos do hospedeiro. Com isso, eles apresentam uma alta especificidade. Por quê? Porque atuam em determinado passo metabólico.
e uma alta fungitoxicidade. Então, são altamente eficientes. Como que eles atuam no hospedeiro quando eles são aplicados? Podem atuar se acumulando nos tecidos internos, então aí no caso a gente aplica na parte aérea, o fungicida é absorvido, né? Ele vai se acumular nos tecidos internos à espera da chegada do patógeno. Nesse caso, ele pode atuar da mesma forma como ele foi aplicado, ou seja, a molécula dele não sofre modificação. Ou, em alguns casos, a molécula é modificada no interior do hospedeiro. Então está aqui, ó, na forma do produto transformado no interior da planta. Então, a própria molécula, ela sofre modificação no interior da planta e pode atuar, então, de forma diferente daquela molécula original que foi aplicada. Alguns sistêmicos têm a capacidade de estimular o hospedeiro para produzir determinadas substâncias de defesa. Então, vocês vão ter em aulas futuras como que a planta pode se defender do ataque do patógeno. Então, uma das formas é a produção de substâncias pela própria planta, né? Então, alguns produtos sistêmicos, eles podem ter a capacidade de estimular o hospedeiro justamente a produzir essas substâncias de defesa contra o patógeno, que, em alguns casos, são chamados de fitoalexinas. Nesse slide, nós temos uma relação de vários fungicidas sistêmicos, né? Então, aqui está o nome, né, do sistêmico, não produto comercial, mas um nome técnico, né? E aqui vocês têm para cada um o sítio de ação. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, benzimidazóis, vão atuar no sítio de ação. O sítio de ação é a tubulina, né? E qual é o processo afetado? A mitose. Então, esse fungicida controla o patógeno porque ele vai atuar sobre a parte de mitose. E assim nós temos para outros, né? Nós temos então fungicidas que vão atuar sobre respiração. Então, eles vão interferir na transferência de elétrons e isso daí vai então interferir na respiração das células, né? E com isso bloqueia o desenvolvimento do patógeno. Então, por aqui dá para a gente ver que os sistêmicos atuam em determinados passos, né, do metabolismo do patógeno, enquanto que os protetores têm um espectro mais amplo em termos de mecanismo de atuação. Eles vão normalmente atuar em diversos passos do metabolismo. Bom, foi dito para fungicida protetor que ele atua na parte aérea da planta. Então, ele é aplicado nas folhas, nos ramos, nos frutos, nas flores, né? E aqui ocorre a mesma coisa. Os sistêmicos também, via de regra, eles são aplicados na parte aérea da planta. Então, a absorção aí é via foliar. Mas as raízes também são capazes de absorver o fungicida sistêmico, né? Por que então não se aplica na raiz? Porque, logicamente, que o consumo para se aplicar no sistema radicular seria muito maior do que o que se gastaria para aplicar nas folhas, tá? Mas se eu quiser aplicar na raiz, é viável em alguns casos, por exemplo, no caso de viveiros, né? Então, a gente pode utilizar o produto como rega no viveiro, mas, normalmente, o sistêmico é aplicado da mesma forma que o protetor via aérea, né? Na parte aérea da planta, tá? Como está especificado aqui. Bom, eu disse que o sistêmico ele é absorvido e translocado. E por onde ele se transloca? Através do sistema de vasos, né? Então, a maioria dos sistêmicos vai se translocar via xilema, através da ação da corrente transpiratória, tá? Então, da mesma forma
que água e nutrientes são levados pelo xilema, o fungicida sistêmico normalmente é translocado via xilema. Alguns, né, então poucos, são translocados via floema. Bom, já que a gente falou de fungicida protetor e fungicida sistêmico, vamos comparar esses fungicidas sobre alguns aspectos, né? Então, vantagens dos sistêmicos em relação aos protetores. Eles são usados em menores doses e em menor número de aplicação. Por quê? Porque eles são absorvidos. Então, a atuação deles na planta é por um período maior do que os protetores que ficam expostos no ambiente. Tá? Então, por isso que eles são utilizados em menores doses e menor número de aplicação. Menor dose, porque eles são mais específicos também e são mais fungitóxicos. Então, se um protetor deve ser aplicado com frequência semanal, um sistêmico, ele normalmente é aplicado pelo menos com frequência quinzenal. Tá? Eles apresentam um menor problema com fitotoxidez. Por quê? Porque a própria molécula deles já é diferente da molécula do protetor, né? E nós dissemos que o protetor atua tanto na célula do fungo como na célula do hospedeiro, porque eles são inespecíficos em termos de mecanismo de atuação. Causam menor contaminação do ambiente. Por que causam menor contaminação do ambiente? Porque são utilizados em menores doses, com menor número de aplicação. E devido à sua alta especificidade, eles já têm um alvo mais ou menos certo, né? Então, eles já vão combater o patógeno visado e não uma gama muito grande de micro-organismos que vivem ali naquele ambiente. No entanto, a última característica aqui, com isso eles provocam menor desequilíbrio biológico, porque se eles são mais específicos, né, eles causam menor desequilíbrio. A desvantagem é que são produtos caros, né? Enquanto os protetores são aplicados em doses medidas em quilos, eles são aplicados em doses medidas em gramas. Apesar disso, são bastante caros. E um outro problema que eles apresentam é que eles podem causar o aparecimento de raças resistentes do patógeno. E é fácil da gente entender isso, né? O protetor também pode, mas a probabilidade do sistêmico provocar o aparecimento de raça é muito maior. Porque o sistêmico ele é mais específico, então ele vai atuar em determinado ponto do metabolismo do patógeno. O patógeno pode ter uma via alternativa e com isso esse fungicida deixa de ser eficiente. Tá? O que acontece com essa via alternativa que foi encontrada pelo patógeno? Faz com que sejam selecionadas uma raça diferente dentro da população. Tá? Essa raça ela vai crescendo ao longo do tempo e com isso o fungicida perde o seu valor em termos de eficiência de controle. Tá? Deu para entender isso aí? Tá claro? Então, um dos problemas do sistêmico é esse, né? Bom, então, o surgimento da raça resistente é provocada pela especificidade do fungicida. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Como ele é específico para determinado ponto de atuação, né, dentro do patógeno, o patógeno pode encontrar uma via alternativa. Né? Além disso, o fungicida sistêmico, ele causa uma pressão de seleção em direção à raça resistente. Não que ele provoque o aparecimento da raça por mutação, mas ele vai selecionando
raças resistentes dentro da população inicial. Então, um fungicida sistêmico que no início dava um resultado espetacular, com o tempo ele pode deixar de ser eficiente, porque vão aparecendo raças que toleram então a aplicação, né? Quais as consequências do aparecimento da raça resistente? Inviabiliza uma das alternativas de controle para o produtor. Então, às vezes, a principal alternativa de controle que o produtor possuía, né? Aquele fungicida sistêmico que dava um controle muito bom de uma determinada doença, passa a não ser mais utilizado, porque perdeu a eficiência por conta do surgimento de raça resistente. Outro problema seria a perda de investimento em relação ao fabricante do produto. Vocês vão ter uma aula futuramente que vai tratar só sobre o aspecto fungicidas. Vocês vão ver quanto custa produzir um fungicida desde a seleção da molécula até a sua liberação no mercado. É uma fortuna, né? Então todo esse investimento acaba sendo perdido, né? O que favorece a pressão de seleção e, consequentemente, colabora para o surgimento de raças resistentes? Esses fatores que estão listados aqui. Então, por exemplo, grandes áreas tratadas com um único princípio ativo do fungicida durante um determinado tempo, né? O que acontece? Vai havendo sempre pressão sobre a população do patógeno com aquele mesmo tipo de molécula. Isso aí vai favorecer o aparecimento de raça resistente, né? Emprego de superdoses ou subdoses. A dose tem que ser utilizada sempre de acordo com aquela recomendada para a cultura, tá? Subdose ou superdose pode favorecer o aparecimento de raças. E ocorrência de doença na forma de epidemia. Por quê? Porque quando a doença ocorre na forma de epidemia, nós temos uma grande população do patógeno. Então, aumenta a chance de se selecionar raças resistentes dentro dessa população. Para evitar, então, o aparecimento de raças, são recomendadas algumas estratégias, né? Por exemplo, evitar sistêmicos em favor de protetores. Se a doença que eu vou controlar ela é bem controlada tanto por um protetor quanto por um sistêmico, eu devo dar preferência ao protetor. Tá? É uma das recomendações. Aplicar sistêmico com diversidade química de moléculas, ou seja, não usar constantemente o mesmo fungicida. Ele deve ser alternado ao longo do tempo, usando-se fungicidas com moléculas diferentes, justamente para evitar a pressão de seleção. Usar sistêmicos com mistura, ou melhor, em mistura com protetores, é outra recomendação que é feita. Seguir a dose indicada pelo fabricante ou pela pesquisa. Então, evitar superdose ou subdose. Restringir o número de aplicações por safra. Então, dentro do possível, tentar reduzir o número de pulverizações. E uma coisa bastante importante, que é sempre recomendável, associar então o controle químico com outras modalidades de controle. Se a gente tiver esse tipo de comportamento, né, para controle de doença, a gente vai estar reduzindo o uso de produtos químicos. Com isso, além da economia, nós vamos estar evitando uma série de problemas, entre eles, aparecimento de raça resistente de patógeno. Aqui nós temos alguns grupos de fungicidas, da mesma forma que foram mencionados para fungicidas protetores, aqui estão sendo mencionados alguns fungicidas do grupo dos sistêmicos. Podem perceber que antibiótico faz parte de fungicida sistêmico, né?
embora controle bactéria, ele é colocado aqui como um fungicida sistêmico. Mas só por questão de curiosidade, os antibióticos são muito pouco utilizados na agricultura. Okay? E aqui nós temos uma recomendação de um epidemiologista para uso, de fungicidas combinado com uso de variedade resistente e combinado com controle de ambiente. Então, é interessante esse manejo proposto por esse epidemiologista. Ele considera, no caso, aquele triângulo da doença, onde a doença é resultante do ambiente, do patógeno, interação com o hospedeiro. Então, ele considera aquele triângulo para propor esse manejo, Então, vejam aqui, manejo de doenças com base nos componentes do triângulo de doença. Então, nós temos aqui, no caso, fungicida, que vai atuar sobre o patógeno. Nós temos a variedade resistente, que seria o hospedeiro ali dentro do triângulo. E nós temos o ambiente, que é o outro componente do triângulo de doença, Então vejam o que ele diz. Fungicidas, variedades resistentes e controle do ambiente devem ser vistos como métodos de controle convergentes, ou seja, a gente deve tentar usar uma combinação desses métodos de controle. E aí ele vai um pouco mais além e diz assim: com culturas de alta rentabilidade, é possível ou conveniente concentrar em fungicidas. Por quê? Porque existe um retorno. Se a cultura apresenta alta rentabilidade, o tratamento químico ele vai dar retorno. Mas, mesmo para essas culturas que apresentam alta rentabilidade, uma pitada de resistência da planta hospedeira ou mesmo o controle do ambiente vai reduzir os gastos com produtos químicos. Aí ele apresenta uma outra situação. Com culturas de baixa rentabilidade, é necessário dar ênfase às variedades resistentes e à escolha de ambientes adequados. No entanto, ele diz que, se houver prejuízos causados por doença e se fungicidas forem necessários, esses fungicidas serão melhor utilizados em adição e não em substituição à resistência da planta ou ao controle do ambiente. Trocando em miúdo, se nós estivermos trabalhando com uma cultura de alta rentabilidade, vale a pena utilizar fungicida, normalmente. Mas se a gente utilizar variedades que sejam mais resistentes e tentar controlar condições de ambiente que desfavoreçam a doença, nós vamos ter menor gasto com produto químico. No segundo caso, quando a cultura é de baixa rentabilidade, eu vou tentar evitar botar mais dinheiro em cima dela, Então, ele indica que variedades resistentes é que devem ter prioridade e também escolha de ambientes que sejam desfavoráveis à doença. No entanto, se eu tiver que controlar a doença numa cultura de baixa rentabilidade, é melhor eu associar o fungicida à resistência da planta e ao ambiente desfavorável do que simplesmente substituir um deles. Então, é uma proposição que deve ser olhada com bastante cuidado, porque é muito válida em se tratando de manejo de doenças. Ok? Então, com isso a gente encerra essa parte sobre controle químico. Ok?